Boa noite! Bom, hoje eu não vim aqui fazer carinho em contadores acomodados. Eu vim aqui falar com os donos de escritórios de contabilidade que já estão cansados de trabalhar muito, de apagar incêndio e ainda ouvir pedido de desconto. Bom, deixa eu colocar aqui um comentário fixado. Deixe-me ver, só um minuto. Como que eu pego aqui para copiar e colar ele? Ei, Rogério! Boa noite! Ei, filha! Boa noite! Deixe-me ver aqui qual que é. É o seguinte, vamos colocar aqui no comentário fixado, né? Não, a palavra, eu não vou conseguir copiar e colar, que ele não deixou. Pronto. Vou deixar ele fixado aqui. Prontinho! Então, meus queridos, boa noite, como eu disse, sejam muito bem-vindos. O que eu quero mostrar para vocês, contadores, especialmente proprietários de escritório de contabilidade, é que você pode criar um serviço premium na sua contabilidade. Eu estou vendendo isso sem ter mais um escritório de contabilidade. Você já conhece a minha história? Você sabe quem eu sou? Então, olha só. Eu me formei primeiro em contabilidade. Eu abri um escritório de contabilidade registrado no cartório, CNPJ de serviços contábeis. Fiquei com esse escritório por alguns anos, porque eu era bem jovem. Cheguei a ter 15 clientes nesse escritório lá atrás, mas eu percebi que os empresários não estavam contando para mim as coisas erradas que eles faziam. Os empresários, toda vez que tinham um grande problema, que eram descobertos, que eram pegos, eles iam atrás dos advogados. Então, naquele instante, eu decidi fazer advocacia, fazer direito. Me formei em direito lá no ano de 2006. Então eu sou contadora e eu sou advogada. Eu peguei o meu escritório de contabilidade, vendi para o Matheus, Geraldo Matheus Frias, da Contabilidade Rocha. Ele montou um departamento jurídico dentro da contabilidade dele e eu comecei a atuar bem ali. Bom, é claro que ele já tinha percebido que os clientes sempre queriam algo mais, sempre queriam outra opinião, sempre queriam algo que ajudasse eles a resolver os problemas. Você precisa entender que os clientes, eles sempre vão contratar pessoas sem CLT. Eles vão contratar autônomos, eles vão contratar PJ, eles vão contratar MEI. E eles vão ouvir falar por aí do sócio de serviço. Então, tudo isso eles vão perguntar para a sua empresa, eles vão perguntar para a sua contabilidade. E ao invés de você ajudá-los, você fica reclamando, achando que eles são clientes difíceis. Eles não são clientes difíceis. Eles simplesmente levam todas as demandas que eles têm para você, esperando que você resolva. Ele não está pedindo para você resolver isso de graça. Toda vez que uma empresa, que um cliente chega para você e faz uma pergunta que não está dentro do escopo do contrato que você fechou com ele, você tem ali uma oportunidade para vender algo mais para essa empresa. Mas sabe o que você faz hoje? Hoje você se abstém. Hoje você evita os assuntos difíceis. Hoje você pega essa zona cinzenta
Tudo isso que o cliente te procura, quer apoio, quer resolver. Você pega essa zona cinzenta, contador, e não resolve. Você só fala para o seu cliente assim: cuidado, procure um advogado. Só que você está deixando dinheiro na mesa. Você está deixando de cobrar algo a mais do cliente que você já tem. Por que você faz isso? É porque você está muito ocupado no operacional básico padrão da sua contabilidade? É porque você está muito ocupado em gerar guias, guia de INSS, guia de FGTS, guia do Simples Nacional, guia do que? DRE, balanço contábil. Você está muito ocupado com isso? Deixa eu tirar aqui da imagem, parar de compartilhar, porque eu tenho outras imagens aqui que eu preparei para compartilhar com você nessa live. Gente, relembrando, eu sou contadora, eu sou advogada. Tudo isso que eu quero que você abra sua mente agora, eu faço há 20 anos. As empresas querem contratar os prestadores de serviços sem CLT. As empresas querem contratar autônomos, MEI, PJ e sócios de serviço. As empresas querem soluções fora do emprego da CLT. Os empresários, os seus clientes, querem eliminar encargos trabalhistas, querem diminuir impostos desnecessários. Os seus clientes querem orientação. E você já está aí com ele já está na sua mesa. Ele já é cliente da sua contabilidade. E se você não assumir essa postura de conselheiro do seu cliente, ele vai procurar alguém fora. Ele vai conhecer alguém lá fora que oferece esse serviço e vai tirar esse cliente de você. E sabe por que eu sei disso? De novo, porque eu sou contadora, porque eu sou advogada. Porque todos os dias tem empresários vindo procurar a mim como conselheira deles para ensiná-los a contratar os prestadores de serviço. Quem são os prestadores de serviço? Quais são? A prestação de serviço, ela está no Código Civil, ela sempre esteve ali, tá? Então ela sempre existiu. O prestador de serviço, a pessoa sem CLT. Sempre existiu o empregado, a CLT, desde 1943, e sempre existiu o prestador de serviço no Código Civil. Então, o prestador de serviço, ele é gênero. Quais são as espécies dentro do prestador de serviço? Aí vai depender do formato tributário. Então, o oposto de empregado é o prestador de serviço. O oposto de empregado é ser um prestador de serviço. E quais são as espécies tributárias dentro do prestador de serviço? As espécies tributárias que o seu contratado pode decidir fazer dentro da prestação de serviço são autônomo, que é quando ele é contratado no CPF mesmo, ele recebe como pessoa física, então ele é um autônomo. Ele pode ser um MEI, microempreendedor individual, se ele preencher os requisitos para esse formato tributário simplificado, que paga um valor fixo mensal ao invés de pagar um percentual de faturamento. Ele pode ser um PJ, ou seja, ele não pode ser MEI, ou ele estourou o faturamento do MEI, aí ele abre um PJ, ele contrata um contador, abre um CNPJ e vai prestar serviço para você, o famoso pejotizado. Ou ele pode ser um sócio de serviço. Então, o autônomo paga os impostos de pessoa física. O MEI paga um imposto fixo mensal. O PJ vai pagar o honorário da contabilidade
e vai pagar o imposto sobre nota fiscal e vai pagar o INSS sobre o Prolabore. Esse é o PJ. E o sócio de serviço? Não paga nada. Não tem custo, não tem imposto, não tem nada. Então ele é lindo, maravilhoso, mas por ele ser lindo, maravilhoso, ele é mais difícil de colocar. A lei falou o seguinte: ótimo, o seu prestador de serviço pode ser sócio de serviço. Mas como o sócio de serviço não vai pagar nenhum imposto de pessoa física, não vai pagar imposto de renda, não vai pagar o imposto sobre serviço da prefeitura, vocês vão ter pré-requisitos mais difíceis para eles subirem para o sócio de serviço. Tá me acompanhando até aqui? Gente, eu tô aqui, não é gravado, eu estou ao vivo, tá? Até acenei agora aí para algumas pessoas. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Se você é uma contabilidade, digita desafio aqui nos comentários que você vai receber um link lá no seu direct para você se inscrever em um evento de 5 dias que eu farei para mostrar para as contabilidades esse caminho do prestador de serviço autônomo, MEI, PJ, sócio de serviço que eu estou te mostrando aqui, tá bom? Então digita desafio aí se você for contabilidade. E se você não for uma contabilidade, se você for um empresário, coloca aqui nos comentários a sua pergunta para eu poder ver se você está acompanhando, se você está me entendendo, ok? Eu tô aqui ao vivo, tá, gente? Não é gravado, não. Inclusive, eu vou pegar minha água. Só um minutinho. Que eu vou pegar aqui a minha água. Vocês estão me ouvindo bem, direitinho, inclusive, né? Deixa eu aumentar aqui o volume, né? Tá tudo certo. Digita aí se você tá me ouvindo bem, tá bom? E se tiver mudo, você me avisa, né? Mas se tiver mudo, vocês não vão perceber que eu tô falando isso. Então, continuando. Quantas vezes por mês um cliente chegou aí na sua contabilidade e perguntou se ele podia contratar alguém como PJ? Quantas vezes você já viveu esse momento que o empresário entra aí no seu escritório de contabilidade e pergunta para você se ele pode contratar um PJ? Quantas vezes o empresário já chegou aí e perguntou se era melhor ele ter um MEI, um autônomo ou um PJ? Quantas vezes isso já aconteceu? Quantas vezes já te perguntaram se daria para tirar esses empregados da CLT, que você não está dando conta de pagar todos esses custos, todos esses encargos, e migrar ele para autônomo? Quantas vezes você, empresário, já pensou nisso? Quantas vezes a sua contabilidade já foi questionada sobre isso? E quantas vezes já chegou gente aí na sua contabilidade querendo saber sobre sócio de serviço? Olha, vou dar uma dica. Se alguém chegou aí querendo saber de sócio de serviço, provavelmente essa pessoa viu o meu perfil ou assistiu alguma aula minha. Por quê? Porque sócio de serviço é o nome do meu método. Na lei você não vai encontrar sócio de serviço. Lá na lei, lá no artigo 1006 do Código Civil, você vai encontrar o sócio sem capital. Então, o nome jurídico para essa pessoa que entra na empresa com serviço é sócio sem capital. Mas eu chamo de sócio de serviço, porque ele entra com serviço, ele não compra cotas, ele não tem percentual de capital social, ele é um prestador de serviço, só que com formato tributário de sócio de serviço. E aí ele não paga imposto nenhum. Lembra que eu falei? Ele não paga imposto nenhum. Ele é uma pessoa física dentro de um CNPJ com uma cota de serviço sem ser dono. Por isso que no meu método eu chamo esse formato de sócio de serviço. Então, se alguém já chegou aí perguntando sobre isso, essa pessoa deve ter me visto no YouTube, viu meu site, ou assistiu meu TikTok, que meu TikTok bomba pra caramba, ou ele viu meu Instagram, ou já assistiu alguma aula minha, ou já é meu cliente mesmo, né? E chega na contabilidade querendo entender mais sobre sócio de serviço. E a sua contabilidade sabe fazer? Você já perguntou isso para a sua contabilidade? O que eles responderam?
A sua contabilidade sabe fazer sócio de serviço? Sócio sem capital? Porque sócio de serviço é o meu método, é esse que eu quero te ensinar. Esse é o serviço premium que a sua contabilidade pode destravar, pode implantar, pode fazer. E é maravilhoso, porque eu faço há 20 anos. Eu tenho um alto faturamento implantando sócios de serviço nas empresas. Toda semana tem no mínimo um cliente novo pagando uma implementação de sócio de serviço aqui no meu escritório. Mas ele me contrata porque eu sou advogada? Olha, não é. Ele me contrata porque eu sou contadora. Eu sei implantar o sócio de serviço mais por eu ser contadora do que por eu ser advogada. Fica aqui na live até o final que você vai entender por que eu estou falando isso. As contabilidades têm muito mais gabarito para implantar sócio de serviço do que os advogados. Em minha modesta opinião, as contabilidades também têm muito mais gabarito para fazer planejamento tributário, da reforma tributária, do que esse tanto de advogado tributarista que está por aí. E olha que o meu marido, com quem eu sou casada há apenas 21 anos, é tributarista. Ele é especializado em crimes tributários e ele mesmo fala. Ele fala: planejamento tributário é pegar o último ano, os últimos 3 anos ou os últimos 5 anos por amostragem, jogar em uma ótima planilha de Excel, e hoje tem até sistemas para isso, e simular como teria sido o último ano, os últimos 3 anos e os últimos 5 anos em um outro regime tributário. E as contabilidades, elas já têm a sua conta. O cliente já está lá dentro. Ela já tem todas essas informações no sistema. E ela não só não cria o aconselhamento sobre a contratação de prestadores de serviço, que ela poderia agregar ali no departamento pessoal. Ela não cria a implantação da solução do sócio de serviço que ela poderia colocar ali no departamento de abertura de empresas. O sócio de serviço é dentro do CNPJ. Então, a contabilidade poderia muito bem ter esse serviço de implantação do sócio de serviço lá no departamento de abertura de empresas, lá no departamento de legalização. Eles já estão acostumados. A contabilidade, ela já está muito acostumada a pegar aquele modelo ridículo da junta comercial, contrato social da junta comercial. A contabilidade, ela já está acostumada a pegar esses modelos de contrato social ordinários da junta comercial, da internet. Elas já estão acostumadas a cobrar R$600, um salário mínimo da empresa, para abrir CNPJ com cláusulas ridículas. Ela poderia muito bem agregar valor, cobrar um honorário top, igual eu cobro aqui dos meus clientes, e abrir um CNPJ com sócio de serviço com cláusulas incríveis. Bastava ela querer. Bastava ela querer. Elas querem? Não. Tá todo mundo acostumado. Querer até quer, porque na hora que fala que quer ganhar dinheiro, você quer ganhar dinheiro? Quero, Bruna, quero ganhar dinheiro. Mas você quer colocar coisas diferentes? Porque, gente, para ganhar mais, tem que entregar soluções diferentes para os clientes. Sabe qual que é a solução que as empresas querem? As empresas querem eliminar encargos trabalhistas. As empresas querem diminuir o custo com folha de pagamento. Ao mesmo tempo, as empresas querem ter um método que retém talentos, que a pessoa não vai embora da noite para o dia, ela tem que ir motivada e gostar de ficar ali, que não casa muito bem com gerenciar atestado médico da CLT. E as empresas querem ficar livres das convenções coletivas dos sindicatos, né? E as empresas querem diminuir impostos, porque não dá para zerar, né? Encargo trabalhista dá para zerar. A empresa pode ter todo mundo aí dentro como prestador de serviço, autônomo, MEI, PJ, sócio de serviço. Mas o imposto não dá. Imposto não dá para zerar, dá para diminuir. Então, tudo isso a contabilidade poderia e deveria estar resolvendo. Inclusive, você que está aqui, você é empresário ou você é contador? Digita aqui nos comentários empresário, se você é o dono da empresa ou dono,
e digita contador, contadora, se você tem um escritório de contabilidade. Você aí que é empresário, se você indicar a sua contabilidade para vir me conhecer, clica nesse aviãozinho aí, chama a contabilidade e se ela entrar no meu evento, eu vou fazer um desafio agora no dia 24 de maio até o dia 28 de maio, são 5 dias, que eu vou ensinar as contabilidades a destravar esse faturamento de toda essa consultoria que eu tô falando aqui. Se você indicar e a sua contabilidade entrar, o valor que a sua contabilidade paga volta em cashback para você. Imagina a Karen. A Karen é empresária. Ela digitou aqui, empresária. Imagina que a sua contabilidade entra no meu desafio, tá? Ele pode entrar com um ingresso Silver, que é apenas R$37, ou ela pode entrar com o meu ingresso VIP, que é R$134. O valor que a sua contabilidade pagar vai voltar em cashback para você. Basta que a sua contabilidade me diga aí no direct, ou você me diga no direct o nome da contabilidade. Aí, pelo direct do Instagram, a gente vai gerar seu crédito. Aí, vamos supor que você queira entrar num evento meu de empresários, você vai ter desconto no valor desse cashback. Se você quiser contratar uma consultoria minha, você vai ter esse cashback como desconto. Legal, né? Legal, né? Gente, nós queremos aqui criar uma comunidade de contadores e empresários que querem eliminar encargos trabalhistas e impostos desnecessários, ok? Então, gente, como eu disse, hoje a sua contabilidade ela está fazendo para você planejamento tributário da reforma tributária? Ela está implantando o sócio de serviço para você? Ela está analisando e te ajudando a decidir sobre a contratação de autônomos, MEIs e PJs? Eu aposto que não. Sabe por que eu aposto que ela não está fazendo isso? Porque toda semana eu faço mentoria com empresários. Então eu tenho reuniões individuais com empresários que me contratam. Aí eles pagam o meu honorário ou de aconselhamento jurídico para ter 1h30 comigo, ou de implantação do sócio de serviço. E aí durante 3 meses a gente implanta. Aí a Karen está indicando a BOC Contabilidade. Se a BOC Contabilidade entrar no meu evento, Karen, se ela entrar lá no desafio, ela fizer o pagamento, você vai ter o valor que ela pagou em cashback, tá? Então, hashtag fica a dica aí. Você, empresário, pode ser embaixador para a sua contabilidade vir estudar comigo, ok? E qual que é a desculpa da contabilidade? Não ter R$37? Não ter R$134? Né? Enfim. Então, eu me reuni, só em abril eu me reuni várias vezes aí com um monte de empresário e me chamou muito a atenção de empresários que estão no mercado há muitos anos. Tem gente lá de Balneário Camboriú, que é uma clínica veterinária. Tem gente lá de Araçatuba, que é um hospital. Ah lá, Lite não perde uma aula da doutora Bruna. Lite, você é o André Giacomo? Eu acho que Lite é o nome do André Giacomo, não é? Se for você, me fala aí se você é o André Giacomo. Porque você entra com o perfil corporativo, né? Eu acho que é o André Giacomo. Deixa ele me falar se é. E aí, eles falam assim, nossa, como eu gostaria que a minha contabilidade me ajudasse a tomar essas decisões. Nossa, toda vez que eu pergunto para minha contabilidade sobre a contratação dos autônomos, dos MEIs, ela fala, cuidado, 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 mas ela não me ajuda. Isso, olha lá, o Lite é o André Giacomo. André já está inscrito no meu desafio. Fala aí, André. André já pagou R$134. Está inscrito no meu desafio. Gente, quem tem empresas como clientes, igual nós contadores temos, precisam aprender isso. Precisam ter método seguro para orientar os clientes a fazer isso. Ok? Aí, é engraçado que eu me reúno, como eu disse, com eles e tudo. E o cliente, ele não quer só uma resposta técnica, sabe? O cliente, ele está tentando decidir como contratar pessoas sem criar um passivo lá na frente. Mas me diz aqui, você é consultor de empresas, você é contador, você é contadora,
ou você é um empresário, então já vai ouvindo aqui para você poder chamar sua contabilidade. Inclusive, compartilha agora. Clica nesse aviãozinho aí e manda para sua contabilidade. Fala, agora a Bruna está entrando no assunto. Até agora a Bruna estava fazendo uma introdução, agora ela está entrando no assunto. Aproveita e vem assistir, porque ela vai falar do sócio de serviço que a contabilidade pode implantar nas empresas que são clientes dela. Vamos lá? Preparados? Então, todos os empresários querem ter pessoas sem CLT. Autônomos, MEIs, PJs e sócios de serviço. Ele está tentando buscar informação para fazer isso com segurança. O que é fazer isso com segurança? Fazer isso com segurança é ter um método que, implantado, eles sigam passo a passo e que no final ele não seja processado. Então, as pessoas contratadas, elas não vão se sentir enganadas, elas não vão se sentir lesadas, então elas vão aceitar ser autônomas, MEIs, PJs ou sócios de serviço e elas não vão ter vontade de processar. Ou então, se processadas forem, não irão perder. Não irão perder. O contador, não é que ele tem obrigação de saber isso, porque ele não é advogado, ele não está lá fazendo audiência. Mas, gente, existe meios para ele saber isso. Existe formas do contador saber não ter prejuízo para o cliente, saber fazer o cliente evitar prejuízo. Sabe por quê? Porque as jurisprudências, que são as decisões judiciais, elas são públicas. Qualquer pessoa pode dar um Google, pode pedir a inteligência artificial para fazer uma pesquisa aprofundada e ela vai encontrar decisões judiciais do STF. O STF, na semana passada, gente, olha, hoje é dia 4 de maio de 2026. Na semana passada, final de abril, a ministra Carmen Lúcia anulou uma decisão judicial de um juiz que tinha dado vínculo de emprego. A ministra Carmen Lúcia foi lá e anulou. Então, se você joga na internet e consegue essa decisão da ministra Carmen Lúcia, você vai ler, mas você vai entender? Você vai entender? Eis a questão. Então, se você se apoiar em um profissional que já passou por tudo isso, que já mapeou como que a justiça julga, que sabe exatamente o que a empresa tem que fazer para não perder, e basta você pegar esse passo a passo e aplicar nos seus clientes. Você gostaria? Você poderia? Você sente que você apoiaria e você teria mais segurança? De contadora para contadores. Eu sou contadora, eu quero te ajudar a fazer isso na sua empresa. Seu cliente fala assim, exemplos de perguntas que o cliente faz para você refletir, com as respostas para você refletir também. Posso contratar essa pessoa como PJ? Posso contratar essa pessoa como PJ? Então, o cliente senta lá no contador e fala assim, posso contratar essa pessoa como PJ? Aí, o contador, bem amparado, que tem acompanhamento como eu ofereço, responde assim, qualquer profissão, de acordo com o STF, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, de acordo com a ministra Carmen Lúcia, de acordo com qualquer ministro do STF, atuais ou anteriores, que já saíram, qualquer profissão pode ser sem CLT, qualquer uma. Mas precisa quebrar no dia a dia pelo menos um dos requisitos de emprego. O principal requisito de emprego que eles mais olham é a subordinação. Então, a contabilidade precisa saber o que é subordinação e como que quebra a subordinação. Existe livro sobre isso? Alguém aí já encontrou um livro sobre isso? Peraí que eu vou pegar um livro aqui para vocês saberem qual é o livro sobre isso. Boa noite, Dioneia Vinco Figueiredo. Boa noite. Vou pegar o livro aqui, não foge, ó. Tem um livro sobre isso, que ensina como que quebra a subordinação, pessoalidade. Só um minutinho, vou pegar. Tô pegando, hein? Tô pegando. Peguei. Existe um livro já escrito e publicado que ensina
os empresários, os contadores, a quebrar os requisitos do vínculo de emprego, que é, tcharam, esse é o livro. Ele se chama Contrate Direito, tá? Ele é o guia do empreendedor para contratar pessoas sem CLT, sem risco de fraude trabalhista. Esse livro existe. Quem que escreveu esse livro? Bruna Barbosa, advogada e contabilista. Sou eu. Eu escrevi esse livro. E quem é que tem acesso a esse livro? Que é... Gente, eu hackeei a Justiça do Trabalho todinha aqui, do juiz até o STF. Tudo que você tem que fazer no dia a dia da empresa para quebrar a subordinação e para quebrar a pessoalidade. Você acha que a Bruna tá vendendo o livro? Não. Isso aqui eu só entrego para quem é meu aluno. Se não for meu aluno, não recebe. Eu rodo esse livro na gráfica. Ele não tá em livraria. Ele não tá em editora. Então, esse livro, que é o manual de como quebrar os requisitos do vínculo de emprego, só quem é meu aluno ou meu cliente é que recebe. E a sua contabilidade pode ter esse livro. Digita desafio aqui nos comentários que você vai receber no seu direct o link para você se inscrever no desafio de 5 dias, do dia 24 de maio até 28 de maio. A Karen conseguiu ler o digital. Ela conseguiu ler o digital. Mas, Karen, você é membro da minha comunidade Elite Contrate Direito? O link para conseguir adquirir o livro físico está dentro da comunidade Elite Contrate Direito. Porque esse daqui é mais completo. O digital não tem tudo que tem nesse daqui. Ok? Então, e nem tá assim disponível mais. Então, vocês precisam subir um nível aí, gente. Vocês precisam se aprofundar. Vocês precisam decidir se vocês realmente... Isso, cara, você digitou desafio. Você vai receber no seu direct um link que vai te levar para o desafio, tá? Leia lá, ok? Bom que depois eu vou conseguir ver você lá também no direct, que aí eu vou saber que você estava aqui na live. Contadora Joelma, eu já te vi algumas vezes, contadora Joelma. Já te vi por aí, não sei de onde você já entrou em outras lives. Que bom te ver aqui. Que bom, você fez o curso Contratando Legalmente, turma 5, maravilhosa. Ai, gente, que delícia, tá vendo? Vocês têm que me contar as coisas, senão eu fico tentando adivinhar aqui. Bom demais ver vocês aqui. Bem que eu tava reconhecendo esse Duran, viu, cara? Mas, pessoal, então, continuando, ok? Vamos lá, eu coloquei as perguntas aqui, que é o que eu quero ensinar. Então, eu vou colocar a pergunta e vou responder, tá? Pegou papel e caneta para você poder anotar aí, para você se inspirar? Bom, os empresários chegam na contabilidade ou chegam para mim, que sou contadora. Bruna, posso contratar essa pessoa aqui como PJ? Eu estava explicando isso. Então, qualquer profissão pode ser PJ aos olhos dos ministros do STF. Desde que você quebre no dia a dia ou a subordinação, tá vendo que é ou? É ou. Você tem que quebrar só um, anota aí. Quebrar apenas um. Não precisa quebrar todos, tá? Ou a subordinação, ou a habitualidade, ou a onerosidade, ou a pessoalidade. Ok? Quando você quebra a habitualidade, é o momento que você tem um freelancer. Quando você quebra a habitualidade, é o momento em que você tem o famoso freelancer. Então, você só tem um freelancer. Quem é meu aluno sabe que eu detesto essa palavra, freelancer. Mas, gente, aqui eu tô falando para pessoas que estão me conhecendo agora, né? Então, vamos usar a terminologia que eles conhecem. Aí, quando eles entrarem lá na minha comunidade, eles vão trocar essa palavra para a palavra certa, ok? Então, quando você quebra o H de habitualidade, você está diante de um freelancer. Quando você quebra a subordinação, o S, você está diante de um típico prestador de serviço sem CLT. O O de onerosidade, você nunca vai quebrar. Nunca! É impossível quebrar o O de onerosidade, sabe por quê?
Porque oneroso significa dinheiro, significa que essa pessoa é paga para trabalhar para você. Alguém vai trabalhar de graça para você? Alguém vai trabalhar de graça para você? Gente, hoje em dia ninguém tá conseguindo trabalhar de graça mais não, né? A gente tá assim meio que... A gente não, que eu não tô. Mas tem gente assim, vendendo almoço para comprar janta, né? A minha filha, que tem 16 anos, faz TI, Tecnologia da Informação. Ela conseguiu um estágio agora. E ela vai ter pagamento. Ela vai trabalhar 4 horas por dia e ela vai ter pagamento. Quando eu tava me formando em Direito, quando eu fui procurar estágio... Gente, quando eu tava fazendo contabilidade, eu fiz o estágio de contabilidade lá na contabilidade da Donione, num bairro aqui em Belo Horizonte que chama Barreiro. Você tá em qual cidade? Eu tô em Belo Horizonte. Você já tinha percebido que eu sou mineira? Claro, né? Então, eu fiz o meu estágio de contadora. Boa noite, Javier. Eu fiz o meu estágio de contadora lá na contabilidade da Donione, no bairro Barreiro. Era a contabilidade dos restaurantes do meu pai, né? Aí eu fiz o estágio lá, de graça. De graça. Eu ia, tal, trabalhava, não recebia nada, ficava lá o dia inteiro, mas aprendi. De graça. Depois, quando eu fiz Direito, lá na faculdade eu fui fazer estágio, eu fiz na Advocacia de Empresas da Rua da Bahia, eu fiz em vários escritórios, tudo de graça. Eu ia no meu carro dirigindo, porque com 18 anos meus pais me deram um carro de presente, e eu ia com meu celularzinho, tudo meu, eu pagava para trabalhar. Hoje não. Hoje vocês vão fazer estágio, aí é tudo remunerado. Olha, grandes evoluções, tá? Que eu fiz estágio de graça. Bom, a minha filha vai fazer estágio agora. Então a única forma de você ter uma pessoa que a onerosidade está quebrada é se ela trabalhar de graça, estagiário de graça, voluntário. Aí nunca vai ser vínculo de emprego porque quebrou o ódio à onerosidade. Nossa, Dionésia, você colocou um textão, deixa eu ver aqui. Sou contadora, tenho vários segmentos no escritório, inclusive uma clínica veterinária cuja proprietária me apresentou você. Tá vendo? Falei. Gente, quando alguém chegar em vocês e falar sócio de serviço, essa pessoa me conheceu. Sei que quando quebramos os 4 pontos serve para todas as áreas. Não 4, Dioné, é impossível quebrar os 4, tá? Sempre vai quebrar ou um ou o outro. Ou um ou o outro. Seu curso envolve todas as atividades? Para vocês, contadores, sim, Dioné. Quando eu faço para o empresário, eu faço bem básico, porque o empresário ele não é contador, ele não é advogado, ele não vai conseguir entender na profundidade. Então, quando eu faço esse que essa veterinária falou para você, eu fiz um curso com a doutora Bruna e tal, o do empresário ele é um passo a passo para ele contratar e implantar ali rápido autônomos e PJs. Para vocês contadores, é tudo. Eu tenho 2 métodos, Jonéia, e todo mundo que está aqui. O contrato direito, contratando os autônomos, MEIs e PJs, sem fraude trabalhista, com total segurança jurídica. E eu tenho outro método que é o sócio de serviço. Então, para os contadores é tudo. Tudo. Tá? Então, se inscreva, venha para o desafio, que são 5 noites, do dia 24 de maio, domingo, até dia 28 de maio, quinta, porque eu sei do imposto de renda, por isso que eu vou começar no domingo, tá? Vai lá, você vai ver na página lá tudo que tem, porque para contadores, minha proposta é ensinar tudo, que chama o plano de carreira sem CLT, do autônomo ao sócio de serviço. Para empresários é que eu dou aquela fracionada, porque para eles tem que ir mais devagarinho. E vocês que são contadores, gente, vocês vão pegar assim, ó, puf! Como eu sempre digo, eu implanto muito bem essas soluções na empresa, não só por eu ser advogada, não só por eu estar advogando nisso há 20 anos, eu ganho os meus processos dos meus clientes, sabe? Eles aplicam o método, a gente vence, eu mostro lá as decisões. Quem se inscrever no desafio vai ganhar, gente, um e-book que chama E-book de Decisões Comentadas. São os meus processos que eu venci com o meu método, tá? Tem muitos aí que vencem também, mas eu compilei os meus para poder entregar para vocês, ok? Então eu aplico para vocês lá o que eu aprendi. Mas no dia a dia,
No dia a dia, isso é decisão judicial, mas no dia a dia eu sei ensinar o cliente a fazer porque eu sou contadora. Eu sou contadora. Então eu entendo tudo. Eu sei o que é emitir guias, eu sei o que é e-social, eu sei as lógicas por trás das empresas de segurança do trabalho, as NRs, inclusive em breve eu vou falar da NR1. Vai ter, tá? O contador vai ter tudo isso completo lá dentro, ok? Bom, então, voltando aqui às perguntas, né? Posso contratar essa pessoa como PJ? Expliquei que pode. É melhor abrir um MEI? Quando o nosso cliente pergunta, Bruna, é melhor abrir um MEI? Essa pessoa é melhor ele ser autônomo, MEI ou PJ? É melhor ele abrir um MEI? Você tem que falar assim, olha, antes de você pensar isso, anota aí. Antes de você pensar se é melhor abrir o MEI, você tem que pensar, ele pode ser MEI? Ele pode ser MEI? Por quê? Toda profissão que é regulamentada por um conselho de classe não pode ser MEI. Por exemplo, o auxiliar de saúde bucal. O odonto, todo mundo sabe que se registra no CRO. O protético de prótese dentária, todo mundo sabe que se registra. Mas e o auxiliar de saúde bucal? Ele se registra. O auxiliar de saúde bucal, o técnico de raio-x, o técnico de enfermagem, eles não têm faculdade, mas eles são registrados no conselho de classe, então eles são proibidos de ter MEI. Se eles tiverem MEI e forem pegos, é crime. Aí vão ter que contratar meu marido. Você estava aqui na hora que eu falei que meu marido é advogado tributarista e ele é especializado em crimes tributários? Pois é. Eu pego lá na fonte para trazer para vocês. Então, vocês não veem, porque essas coisas não são divulgadas. Essas questões criminais tributárias, elas correm sigilo. Mas a gente que está aqui, a gente vê. Se pegar, é crime. Então, toda profissão que é regulamentada por um conselho não pode ser MEI. E tem outras profissões que não são regulamentadas por um conselho e são proibidas. Os vendedores. O vendedor não pode ser MEI. Representante comercial, que é o único vendedor aí que tem uma lei regulamentando, não pode ser MEI. Ah, mas tem lá no código do MEI como é que chama aquele lá, tipo panfletar? Promotor de vendas. Gente, promotor de vendas não é vendedor. Promotor de vendas é aquele que fica num stand. Sabe quando você entra no supermercado, aí tem um stand com a linguiça, com pão de queijo para você degustar? Aquele ali é um promotor de vendas. Sabe aquela pessoa que está entregando panfleto? Aquele ali é um promotor de vendas. O vendedor que recebe comissão sobre venda não pode ser MEI, tá? Então, você como contador, quando for perguntado assim, é melhor abrir um MEI? Você tem que responder, será que pode ser MEI? E aí você entra com a sua consultoria para poder ajudar esse empresário a decidir se ele vai ter essas pessoas como MEI ou não. Porque apesar da decisão ser do contratado, o empresário precisa saber explicar, ensinar. Ah, se ele for MEI, não pode, não é problema meu. É problema seu sim. No crime tributário, tem um que se chama conluio para fraudar o erário. Então é quando o administrador da empresa, o sócio administrador, porque quem comete o crime é uma pessoa física, uma empresa não comete o crime. Então, quem vai ser responsabilizado criminalmente? O sócio administrador, os sócios administradores. Porque eles sabiam que aquela pessoa não podia ser MEI e eles permitiram. Então, eles se uniram em conluio para fraudar o erário. Quem é o erário? Os cofres públicos. Então, se o seu MEI cair, o sócio administrador cai junto. E agora? Sabia disso? Pois é, como eu disse, meu marido é tributarista aí há quase 2 décadas, então eu vejo tudo direto na fonte, ok? Dá problema, outra pergunta que eles fazem, né? Dá problema colocar como autônomo? Só vai dar problema colocar como autônomo se não quebrar os requisitos do vínculo de emprego. E se eu colocar como sócio pai eterno? Ai! Gente! Esse povo é doido, né? Abrir uma empresa é um ato seríssimo. Quando você abre uma empresa, você tem a função social,
a ética empresarial de gerar lucro para fomentar os negócios, para fomentar a economia. Aí você cria uma marca linda, você não pensa se vai dar certo, né? Aí você cria uma marca linda. Aí você cria um negócio bacana que no começo você sofre para fazer, mas depois ele fica lindo. Você bota seu sangue ali, tudo dá certo. E aí você deu 1% para uma pessoa que não pagou isso, que não investiu nada disso, estava ali só para trabalhar. Sabe por que vocês dão 1%, dão 3%, dão 5%? Porque vocês não sabiam, que agora sabe. E depois que sabe, não dá para saber, né? Agora você sabe que essa pessoa deveria não ter 1%, ela deveria ser sócia de serviço. O que mais tem na Justiça do Trabalho são pessoas que vão lá para anular esse 1% que você deu, esse 2% que você deu, pede vínculo de emprego, fala que estava preenchido todos os requisitos, principalmente quando a sua empresa começa a ficar endividada e essas dívidas começam a sujar o CPF dessa pessoa que recebeu uma cota de presente sem pagar por ela. Não faça isso, gente. O contador tem que saber orientar isso. É o contador. Gente, olha só. Quando uma empresa decide colocar uma pessoa lá como minoritária, quem é que vai registrar esse contrato na junta comercial ou no cartório? É o contador. Ele bate o olho, a equipe dele pode ser treinada nisso, bate o olho e chama esse empresário e fala: eu tô vendo aqui que essa pessoa é minoritária. Ela está entrando com serviço? Ou ela está realmente pagando por essas cotas? Ah, ela está entrando com serviço. Então vem cá, vamos conversar sobre uma outra solução que chama sócio de serviço. Pronto, você vende uma consultoria premium. Muito mais fácil você que já tem o cliente aí mandando um contrato com minoritário do que eu que estou aqui fora e sou procurada depois que o caldo já entornou. Né? Contadores, parem de ter uma postura reativa. Para de falar para o seu cliente: cuidado, vai procurar um advogado. Esse dinheiro poderia ser seu. Você poderia estar faturando esse dinheiro de aconselhamento. Ah, não é consultoria. Não, não é consultoria. É aconselhamento. Os empresários me pagam para ter 1h30 comigo de aconselhamento. Eu faturo 1h30 direto de vários empresários para sentar com eles e dar aconselhamento. Que você, contador, poderia ter visto ali, ter chamado o empresário, ter vendido a solução e ficado com você esse dinheiro. Por que você está deixando ele sair e conhecer outras pessoas? Aí começa aquela guerra. O advogado fala mal do contador, o contador fala mal do advogado. Pelo amor de Deus, vamos acabar com isso. Vamos acabar com isso. Vamos lá, vamos definir os papéis aqui. Pessoas podem discordar de mim, mas esse aqui eu prego, tá? Eu prego o seguinte: o advogado tem que fazer o judicial, defesa judicial, tem que estar lá fazendo processos judiciais, né? O advogado, ele pode fazer pareceres, que é o aconselhamento, um parecer, ok? Agora, o advogado não precisa fazer assuntos que são trabalhistas, societários e tributários. Por que os advogados estão fazendo? Porque a sua contabilidade não está fazendo. Porque se a sua contabilidade estivesse fazendo, a empresa não precisaria gastar uma fortuna lá fora e acabar com esse advogado aliciando essa empresa e levando para um contador amigo dele. Ele acaba roubando o cliente de você e levando para uma contabilidade que tem parceria com ele. Doeu? Fez sentido? Bom, estamos chegando ao fim. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui agora. E no dia 24 a 28 de maio, 8 horas da noite, então domingo 8 horas da noite, segunda 8 horas da noite, terça, quarta, quinta 8 horas da noite, eu vou fazer
o desafio Contador de Elite, em que eu vou ensinar para todas as contabilidades que estiverem lá comigo durante esses 5 dias como que ela vai destravar e vender todo esse serviço premium para os clientes dela. E não vai mais deixar que eles saiam e procurem outros profissionais lá fora que vão levar seu cliente embora. Você vai aumentar a sua receita vendendo aconselhamento, implantações de soluções que vão eliminar os encargos trabalhistas, que vão reduzir os impostos desnecessários dos seus clientes. E você vai fazer com que eles ou não sejam mais processados ou não percam se processados forem. A pergunta que vocês deveriam ter feito enquanto eu estava fazendo esse fechamento é: mas isso não é prerrogativa do advogado? Fazer isso que você falou, Bruna, contrato societário, implantação de sócio de serviço, isso não é prerrogativa do advogado? Não. Isso não é prerrogativa do advogado. Inclusive, os advogados que eu já tentei ensinar para trabalhar aqui comigo, nenhum aprendeu. Nenhum conseguiu entender. Enquanto que teve uma contadora do Rio de Janeiro que com pouco tempo eu ensinei para ela e ela aprendeu. Por quê? Porque nós, contadores, temos uma base prática de entrar na junta comercial, de fazer esse registro, a gente sabe fazer consulta de viabilidade, a gente sabe entrar no ECAC, a gente sabe fazer e-social, a gente sabe executar tudo isso. E o advogado, muitas vezes, faz umas cláusulas lá lindas, cheias de juridiquês que não serve para nada. Os juízes, eles não querem cláusulas complicadas nesse assunto de relações de trabalho. Nesse assunto de autônomos, MEIs, PJs e sócios de serviço, os juízes não querem cláusulas complicadas. Eles querem a quebra dos requisitos do vínculo de emprego, um contrato realidade. E eu vou falar mais sobre isso de forma aprofundada nas próximas lives. Esteja aqui comigo, não perca! Acompanhe meus stories para você saber quais serão as próximas lives que eu vou abrir antes do dia 24 e se inscreva, digita aqui desafio para você poder se inscrever no evento que eu tô te esperando lá. Tchau, tchau.